Graça e paz de Jesus Cristo. Estamos agora para a nossa aula de número 6 da Escola Bíblica de Jovens, que tem o tema Recuperando o Tempo Perdido. E o texto da nossa meditação está em Joel, capítulo 2, versículo 25, que diz assim: E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e a locusta, e o pulgão e o oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Glória a Deus. Como nós já sabemos, tudo nessa vida, sem a ajuda de Deus, nós não conseguimos nada. E mais uma vez nessa lição nós temos que reconhecer que muitas coisas que nós fizemos, que nós fazemos nas nossas vidas, a forma pela qual nós empenhamos o nosso tempo, muitas vezes é um tempo que pode ser chamado de tempo perdido. E sem a ajuda de Deus, nós não podemos restituir esse tempo. Ou seja, é possível restituir o tempo que se perdeu com a ajuda de Deus, porque para Deus nada é impossível. E nós temos 3 objetivos, como em todas as aulas, nós temos 3 objetivos que eu quero deixar enfatizado aqui. O primeiro é, nós temos que saber valorizar o tempo presente, o qual nós vivemos. Ele é muito importante. Muitas vezes nós gastamos um determinado tempo pensando, planejando, vendo o futuro. Muitas vezes nós gastamos um determinado tempo relembrando o passado, remoendo algumas coisas. Mas o importante para nós é saber valorizar o tempo presente, pois é no tempo presente que oportunidades de recomeço, oportunidades de nós darmos a volta por cima surgem. Nós também temos que aprender que Deus pode restituir o tempo aparentemente perdido por aqueles que são seus servos. Então nós, quando estamos na presença de Deus, temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, muitas vezes nós achamos que determinadas coisas são perdas de tempo. Coisas que acontecem na nossa vida, nós achamos que são perda de tempo. Mas isso é uma aparente, tem aparência de perda de tempo, mas não é. Nós veremos isso nessa lição. Também nós temos que refletir o que significa estar parado no tempo. Então essa aula é uma continuação das anteriores. E nós vamos entender como que ela se encaixa nesse contexto. E existe uma pergunta a ser feita para você meditar neste momento. Preste atenção. Você acha que os resultados de sua vida até o presente momento são bons? Ou você está como se diz, em uma viagem de um dia curto, do nada para o nada? Pare agora um momento, reveja o seu plano de vida. Tudo que você viveu até agora, quais foram os resultados que você conseguiu obter? De tudo que você fez, suponhamos que você tenha 20 anos. O que você já conseguiu de resultados bons desses 20 anos? Eu consegui um diploma, estou numa faculdade, já consegui comprar um carro, consegui comprar uma casa, estou trabalhando, estou guardando dinheiro, estou me dedicando ao estudo da palavra do Senhor, sou um obreiro na casa do Senhor, sou uma serva de oração, faço parte da equipe do grupo de louvor da minha igreja, estou envolvido com os trabalhos. Até agora, o que você já viveu nessa vida, quais foram os resultados? São bons? O que você pode colher de resultado? Fazer agora um balanço, o que você traz? Se você não tiver muita coisa de resultado para poder colher neste momento, quer dizer que você está andando numa estrada que não tem nada e não leva a lugar nenhum. Então nós temos que saber extrair coisas boas da nossa vida. Nós temos que olhar para o presente, olhar para trás e saber extrair coisas boas. Porque senão não fará sentido você estar vivendo hoje.
E nós vamos começar aqui, como é de costume das demais aulas, vamos fazer um desenho, a famosa linha do tempo. Nós estamos estudando esse trimestre que há tempo para todas as coisas. Então nós vamos aqui, novamente, desenhar uma linha de tempo. Essa linha de tempo, como nós sabemos lá na primeira aula, ela é o Cronos. Nós temos uma outra linha de tempo que não tem início e nem fim, chamada de Kairos, que é o tempo de Deus, ok? E nós vimos nas aulas anteriores, por que eu fico repetindo as aulas anteriores? Porque as nossas lições são uma complementa a outra. E se eu não entender o propósito de cada uma, eu não consigo andar, eu não consigo dar seguimento, dar continuidade. Então, vamos entender aqui, ó. Eu vou fazer mais um desenho. Eu vou fazer um triângulo aqui, ó. Um triângulo, ok? Neste triângulo aqui, eu vou escrever aqui, ó. Aqui na ponta. Ativismo. Nós já estudamos isso. Na outra ponta eu vou escrever preguiça. E aqui na outra ponta eu vou escrever a última aula que nós tivemos. Ansiedade. Você ficou ansioso, hein, para escrever agora, hein? Então nós temos ativismo, preguiça e ansiedade. O que esse triângulo representa? São 3 malefícios que tentam entrar na nossa linha do tempo ideal. Tá? Muitas vezes o ativismo entra. Por que é para cima? Vamos escrever aqui, ó. Ativismo. O que é o ativismo? Ativismo é o esforço demais. O que é a preguiça? É o esforço de menos. E o que é a ansiedade? A ansiedade é antecipação, olha que interessante, mental, antecipação mental de possíveis esforços. Ou seja, quer dizer nem que haja um esforço. É uma antecipação mental de um possível, que possa vir a ocorrer um esforço. Então nós temos essa linha de ataque, ó. Essa seta, vou fazer um setinho aqui, ó. Essa seta que tenta nos tirar do ritmo ideal de Deus para as nossas vidas. Então nós temos isso. E o que esse triângulo representa? Preste atenção. Isso aqui chama-se perda de tempo. Quando eu deixo que uma dessas setas, um desses malefícios, cruze, atrapalhe o meu fluxo, o meu andamento, a minha cadência de vida, eu estou perdendo tempo. Perda de tempo, ok? Então nós precisamos entender que isso é prejudicial. Isso é uma barreira, é algo que se coloca no nosso caminho para nos atrapalhar na nossa caminhada, porque nós prosseguimos para o alvo, né? Qual que é o nosso alvo? É o céu. Nós prosseguimos para o alvo por um prêmio que nós só temos através de Jesus Cristo. Então essas setas, esses malefícios tentam nos impedir de nós alcançarmos os nossos objetivos. Às vezes querem que nós andemos muito rápido, ou que nós paremos, ou que nós já comecemos a sofrer por antecipação. Então isso nos tira do propósito de Deus para as nossas vidas. Nós vamos entender então agora algo que é de muito interessante. Então isso aqui que nós vimos nas outras lições chama-se perda de tempo, que tem por objetivo atrapalhar o meu
ritmo ideal de vida, que é esse ritmo que agrada a Deus, que me faz entrar no tempo de Deus. Então são ataques que querem me tirar do propósito. Então abra sua Bíblia agora em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, nós vamos ver o versículo 7 e 8 que diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e a considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Então nós vemos aqui, ó, vamos botar o texto. Aqui. Filipenses 3, 7 e 8. Nós vemos o apóstolo Paulo nos ensinando que as coisas destas vidas são consideradas por aqueles que amam a Jesus, aqueles que vão aprendendo mais e mais pela excelência de Cristo, que o conhecimento nos leva a conhecer Cristo em sua excelência. O conhecimento de Deus, da palavra de Deus, nos leva a conhecer Cristo de uma forma excelente. Então, quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu ando no ritmo ideal de vida que Deus estabeleceu para mim, mais eu considero as coisas dessa vida como perca. Então, nós vemos que as coisas que me levam a ser um ativista, a fazer as coisas com muito esforço, ou ficar parado, ou começar a sofrer por antecipação, são perda de tempos. Eu tenho que reputar como perca. Perca, não agrega valor nenhum para mim. E Paulo já estava ensinando isso em Filipenses 3, do 7 e o 8. Perca. Então, se eu reconheço que essas setas, esses malefícios vêm para atrapalhar a minha caminhada com Deus, tentar distorcer o tempo que eu estou vivendo, que é o tempo presente, eu reconheço que isso é uma falha. Então, se eu estou muito envolvido ali, se eu estou com um ativismo forte na minha vida, estou me dedicando mais a estudo, trabalho, a lazer, a qualquer outra coisa que me tire do foco de fazer a obra de Deus, de estar adorando a Deus, de estar na igreja, de estar trabalhando para o Senhor, isso aqui está conseguindo criar uma barreira na minha linha do tempo. E também nós aprendemos na palavra que o pecado é uma barreira que se coloca entre nós e Deus. Então, quando eu estou deixando esse extremo chamado ativismo, ou esse extremo chamado preguiça, ou esse extremo chamado ansiedade, quando eu deixo ele entrar na minha linha do tempo, no meu cronos, nas minhas 24 horas aqui do dia, ó, 24 horas do meu dia, quando isso entra, eu estou pecando. E quando eu peco, eu saio do propósito de Deus. Então, para que nós possamos vencer essa barreira, essa dificuldade que entra na nossa vida, a primeira coisa que nós temos que fazer é ter a consciência de que isso é mal, de que isso é ruim, de que isso é um pecado, porque isso nos tira do alvo. O que é o pecado? Uma das traduções da palavra amártia, ou amartia do grego, é errar o alvo. Nós temos cerca de 7, 8 palavras no grego que nos dão o significado de pecado. Mas a palavra armatia ou armátia, ela nos dá um significado claro de que pecado é eu errar o alvo. Então isso aqui está entrando no meu caminho para me desviar do alvo, para que eu erre o alvo que é chegar lá no Kairós, lá na presença de Deus no céu. Então, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 13, no versículo 11. Olha que interessante o apóstolo Paulo nos ensina. Romanos 13, 11. Romanos 13, 11 diz assim: e isto digo
conhecendo o tempo. Olha o propósito da primeira aula, para que aprendeis a saber contar os tempos para ter um coração sábio. Há tempo para todas as coisas, eu tenho que saber contar o tempo. E ele fala assim, e digo isto digo, conhecendo o tempo, e que é já hora de despertarmos do sono. Jesus usa a expressão sono lá quando Lázaro, irmão de Marta e Maria, falece. Ele fala para os seus discípulos, Lázaro dorme, ele está dormindo, mas nós vamos lá para despertá-lo do sono. E os discípulos não entenderam, acharam que ele estava dormindo mesmo. Aí Jesus fala, não, ele morreu. Literalmente ele morreu. Então Jesus, ele compara a morte com um sono. E aqui nós podemos, usando as palavras do apóstolo Paulo, falar de uma morte espiritual e não física. Porque o pecado, ele nos afasta de Deus e o afastamento de Deus nos traz a morte espiritual. Então essas coisas que nós estamos vendo nesse trimestre, elas nos fazem morrer espiritualmente. Mas a porta da graça, né? O período da graça ainda está valendo até que a igreja seja arrebatada. Então nós temos que despertar do sono, acordar. Agora que nós temos essa visão, nós temos que despertar do sono. Porque a nossa salvação está agora, ó, tempo presente, agora, 24 horas, mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Ou seja, a cada minuto que você respira, a salvação está mais perto de você. Porque a cada fôlego de vida, a cada respirada que você dá, ó, Jesus pode voltar. E é isso que você tem que estar atento. E você não pode deixar que o sono, a morte espiritual entre na sua vida. Então você olha para isso, vê, opa, realmente eu estou vivendo aqui, ou eu estou vivendo aqui, ou eu estou vivendo aqui. Isso é prejudicial. Então o apóstolo Paulo nos ensina que nós temos que ter aqui, ó, em Romanos 13:11, a consciência do pecado, ó, a consciência do mal. Quando eu tenho a consciência, eu vou para o próximo passo, que o Senhor Jesus nos ensina lá em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2, no seu versículo de número 5. Vamos ver o que Jesus está dizendo lá. Abra sua Bíblia em Apocalipse 2:5. Apocalipse 2:5. Ele diz assim: lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, 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 e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então Jesus Cristo fala, né? Lembra-te de onde caístes. Lembra-te, ó. Então primeiro Paulo nos fala assim, ó. Nós temos que ter a consciência de que estamos no erro, ó. Preguiça, ativismo, ansiedade. Então nós temos que ter a consciência e despertar do sono. Como que nós despertamos do sono? Nos arrependendo, fazendo menção, lembrando de que realmente eu estava no pecado, de que eu falei, mas Jesus ainda nos dá a oportunidade de nos arrependermos. Então é necessário nos arrepender, reconhecer essa situação e nos arrependermos. E como que eu sei que Jesus vai me dar uma nova oportunidade? Porque eu estava no erro, tive a consciência, despertei me arrependendo, confessei os meus pecados e pedi perdão. Senhor, me perdoa, porque até agora eu fui ativista. Eu me dediquei mais aos estudos, me dediquei mais ao trabalho, me dediquei ao lazer, me dediquei a tantas coisas, dizendo sim para essas coisas da vida e não para as coisas de Deus. Me perdoa, Senhor, porque agora eu vou dizer sim para a tua obra, para tudo que o Senhor tem na minha vida, e não para as coisas do mundo. Lembra, temos que ter tempo para todas as coisas, porém temos que priorizar nosso relacionamento com Deus e elevar todas as coisas a entrar nesse nível de relacionamento lá no Kairos. Então, agora nós
temos aqui, deixa eu escrever aqui para ficar mais fácil. Nós temos aqui a consciência e nós temos aqui o arrependimento. E eu vou ter aqui Atos dos Apóstolos 17:30 e vou ter aqui primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Vamos ler o que esses dois textos nos dizem? Se você estava vivendo em um desses extremos e agora, mediante essas aulas, você caiu em si, teve consciência de que estava errado, que não estava priorizando as coisas de Deus, você entra em Atos 17:30. Vamos lá? Atos 17:30. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos não, é Atos. Nele contém Atos do Espírito Santo, dos Apóstolos, da igreja primitiva. Atos, capítulo 17, versículo 30, que diz assim: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Ou seja, se você estava vivendo em um desses extremos sem se dar conta, e agora foi desperto deste sono, mediante as aulas, mediante o estudo, então você estava vivendo um tempo de ignorância. Atos 17:30. E se você se arrepender, Apocalipse 2:5, Deus perdoa esse tempo de ignorância que você estava vivendo. Agora, se você já sabia disso e propositalmente deixou-se levar, se você estava afastado da presença do Senhor, você propositalmente sabia disso, estava afastado, ainda há esperança para você. Está lá em João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, se você estava aqui pela ignorância, ou se você se deixou afastar de uma forma proposital, consciente, das duas formas, você estava vivendo um sono, você estava dormindo espiritualmente. Mas através da consciência, do arrependimento, de confessar os seus pecados, Deus perdoa o tempo de ignorância e Deus perdoa o seu afastamento consciente da presença dele. Por quê? Ainda estamos vivendo no tempo da graça, no tempo do perdão, da misericórdia de Deus para com o mundo, para com todos os homens. Mas esse tempo está se acabando, lembre-se disso. E uma forma de nós otimizarmos isso, para explicar um pouquinho melhor, abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, nós vamos para o versículo 11. Lucas 15. Lucas 15, do versículo 11 até o 32. É uma leitura um pouquinho extensa, mas acompanhe, porque Deus vai nos mostrar como que nós podemos encaixar todo este gráfico, este desenho, esse entendimento da aula dentro dessa história. E disse um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos.
e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Ou seja, nós temos aqui, neste relato do chamado filho pródigo, que pródigo não é o nome desse rapaz, tá? Pródigo é a situação que ele se deixou envolver. Então nós temos aqui neste relato do filho pródigo algumas coisas que nos exemplificam isso que nós falamos. Olha que interessante, hein? Neste relato do filho pródigo. Olha que interessante. Nós temos aqui eu estava no erro. Ele pediu a herança, saiu da presença do pai, foi e gastou tudo com orgia, desperdiçou dinheiro com prostitutas, com as coisas desta vida. Ele conscientemente, propositalmente saiu da presença do pai, morreu espiritualmente, passou a dormir num sono espiritual. Filho pródigo, Lucas 15. Só que chegou no momento que ele caiu em si. Ele teve consciência daquilo que ele fez estava errado. Olha que interessante. Nesse texto lá em Lucas 15, no versículo 17, ó, fala, nos mostra que ele caiu em si. A sua consciência, a consciência do erro, do pecado, nos mostrando a importância de que nós temos que parar, analisar a nossa vida, para que tenhamos consciência se estamos no erro ou não. Se nós estamos no erro, ó, estamos seguindo os passos do filho pródigo. Olha como isso é interessante. Depois, o que acontece com o filho pródigo? Ele vai lá em Lucas 15, 21, onde ele se arrepende do que ele fez. Olha que coisa maravilhosa, olha como a história fecha. Olha como bate isso, ó. Vamos lá. Lucas 17, hein? E caindo em si, olha, ele viu a situação que ele estava. Ansioso, não soube esperar o tempo, ó. A ansiedade fez ele pedir toda a herança. A preguiça de trabalhar fez com que ele gastasse tudo, não soubesse administrar bem os bens. Aí depois, no desespero, quando acabou tudo na fome, ele vai lá e quer trabalhar demais para tentar recuperar o tempo perdido e não consegue. Aí ele cai em si, Lucas 15, 17. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome, morro de fome. Então, o momento da consciência na história do filho pródigo, daquele jovem, que tem que ser um momento na sua e na minha história também, um momento de consciência, onde nós paramos, analisamos nossa vida, se haver erro, nós caímos em si, temos a consciência desse erro, e o próximo passo está em Lucas 15, 21, que diz assim: e o filho disse: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado meu filho. Ele está mostrando aqui em Lucas 15, 21, o arrependimento. Lucas 15, 21 está mostrando o arrependimento. E lembra que nós falamos, nós temos consciência, nós temos aqui arrependimento, e depois nós temos aqui o perdão do pai para o tempo de ignorância e para o nosso afastamento proposital da presença dele. O filho pródigo não foi por ignorância, foi prepositalmente, ele ficou cegado pelo pecado.
O Deus deste século cegou o seu entendimento. Mas ele caiu em si, teve consciência de seu pecado, se arrependeu, pediu perdão ao Pai. E olha o que o Pai faz aqui, que está lá em Lucas 15. Vou botar aqui em cima. Lucas 15, do versículo 22 ao 24. Olha que interessante. Ele fala assim: mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestir, ponde um anel na mão, sandália nos pés, trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegramos, porque este meu filho, que prepositalmente, conscientemente saiu da presença do pai, que com consciência estava vivendo no pecado, deixou que as setas entrassem no seu caminho e atrapalhassem, fizesse com que ele errasse o alvo. Porque esse meu filho estava morto, ó. Ele tinha morrido, ele tinha sido enterrado, voltou para o pó, estava embaixo da terra. Não! Mas o morto aqui, ele está falando no sentido espiritual. Por isso que Jesus usa lá com Lázaro, dizendo que ele dorme. Então nós temos aqui, ó, essa comparação de morte e sono. E tem alguns que dizem, tem um falso entendimento, um entendimento errôneo, porque diz que aqueles que morrem em Cristo estão dormindo espiritualmente. E Jesus nos ensina na parábola lá entre o rico e Lázaro, né, o mendigo, entre o rico e o mendigo, nos ensina naquela parábola que quando nós morremos, tanto os que morrem em Cristo como os que morrem sem Cristo, eles estão conscientes. Eles estão ali, ó, eles falam, têm consciência de tudo. O seu corpo está no pó da terra aguardando o julgamento, ou os outros que morreram em Cristo aguardando a redenção do seu corpo. Mas eles estão conscientes. Aqueles que morrem em Cristo estão lá no paraíso aguardando a ressurreição para ter os seus corpos glorificados, mas estão conscientes, estão no seio de Abraão. E aqueles que morrem sem Cristo já estão no inferno sofrendo tormentos. Então ele fala que este meu filho estava morto, estava dormindo espiritualmente, mas o pai perdoou e fez uma grande festa. Então é por isso que nós temos que nos analisar, ver em qual extremo, em qual vertente nós estamos errando, para que nós possamos, como filho pródigo, nos arrepender, temos consciência, assim despertar do sono e tomar a atitude de pedir perdão, para que o Pai possa fazer festa no céu. Porque quando um pecador se arrepende, ele fala quando um pecador, ele não fala se você já era salvo ou se não era salvo. Ele diz, quando um pecador se arrepende, acontece o quê? Festa no céu, ó, Lucas 15, 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O filho pródigo estava na presença do pai, conhecia o pai, saiu da presença dele e se arrependeu. O pai fez festa para ele. Então quando nós caímos em si, das nossas falhas, daquilo que nos afasta de viver dentro do propósito de Deus, quando nós entendemos que nós estamos vivendo o nosso tempo de uma forma errada, equivocada, quando nós temos essa consciência, nos arrependemos, confessamos, o Pai nos perdoa e a festa no céu. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então existe festa no céu. Então nós temos que entender que tudo isso aqui que nós vemos provoca uma distorção, distorção do tempo. É como música, ritmo, compasso, nós temos uma cadência, um ritmo para caminhar. E esses extremos, essas setas, nos fazem com que o nosso tempo seja distorcido. Uma hora eu tô tum, 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 aí do nada tum, 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 aí tum, depois eu volto tum, tum, tum. Lá na primeira aula nós lemos um versículo que está lá em Salmo 84, que fala que aqueles que andam em retidão na presença de Deus, Deus coloca tudo em suas mãos. Retidão é isso, é andar num ritmo, sem se desviar dele, sem mudar o compasso, sem mudar o andamento. E tudo que o pecado, o diabo, o inimigo das nossas almas, quer fazer conosco é colocar uma barreira para distorcer o nosso tempo, o nosso cadenciamento, a nossa harmonia
na hora de caminhar dentro do propósito de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, ó, automaticamente, tudo isso que nós estamos falando é bem claro. Isso aqui, ó, é tempo presente, né? Tempo presente. Eu vou fazer até um rabisquinho aqui assim, ó. Ó. Presta atenção nesse rabisco, hein? Tempo presente. Quando eu estou vivendo em um desses extremos, eu estou parado no tempo. Parado no tempo. Ou seja, estou dormindo espiritualmente, estou morto. Ó, mais um daquele lá, hein? Então, tudo isso é no tempo presente. Então, eu tenho que saber valorizar o tempo presente. Eu tenho que ter consciência que se um desses extremos entra na minha vida, eu estou parado no tempo. E diante de tudo isso, quando eu tomo consciência, me arrependo, confesso o meu pecado, eu alcanço aqui, ó, preste atenção, hein? Uma oportunidade de recomeço. Nós temos uma oportunidade de recomeço. E nós começamos nessa aula dizendo que haviam 3 objetivos. O primeiro é valorizar o tempo presente. E muitas vezes nós só damos valor a coisas que nós perdemos. Mas Deus tem a palavra dele para nos ensinar com exemplo de pessoas que perderam coisas valiosas, para que cometeram um erro, para que nós vejamos o seu exemplo e não venhamos a cometer os mesmos erros. Então nós temos que saber valorizar no tempo presente. E agora no próximo passo desta aula nós vamos exemplificar isso. Sabendo valorizar o tempo presente, reconhecendo toda essa situação, eu passo a enxergar a oportunidade de recomeço que Deus tem para a minha vida. Olha que interessante. E quando eu faço essa análise da minha vida, talvez eu esteja pendendo mais para o ativismo, ou mais para a preguiça, ou mais para a ansiedade. Quando eu analiso isso, eu consigo enxergar se eu estou parado no tempo ou não. Então, ó, valorizar o tempo presente como oportunidade de recomeço é o primeiro objetivo da nossa aula. Refletir a respeito do que significa estar parado no tempo também é um dos objetivos da nossa aula. Agora nós vamos entrar no último objetivo, que é aprender que Deus pode restituir o tempo aparentemente perdido dos seus servos. Vamos para o próximo passo. Vou apagar aqui e vamos fazer um novo desenhozinho para facilitar o entendimento. Se você não pegou alguma coisa, pare o vídeo, volte um pouquinho, reveja, entenda, compreenda, porque é muito importante que você pegue essa linha de raciocínio, pois ela vem em cada aula. Em cada aula que nós estamos aqui estudando, há uma sequência de raciocínio. Pode ver que a explicação de uma lição, ela se complementa com a outra, e ela vai se esclarecendo mais com a próxima. Então, é uma cadeia. É um ciclo de crescimento que vai te levando para cima. Mas para isso é preciso entender. Desde a primeira aula base e vir montando. É como se fosse uma escada. Cada lição é um degrau. Eu não posso pular. Porque se eu pular, eu vou perder algo de importante, de valioso que estava num degrau. Então nós temos que entender. Agora nós vamos para exemplificar um pouco, explicar sobre essa aparente perca de tempo. O que a gente viu até agora é a real perca de tempo. Por que eu falo que é a real perca de tempo? Porque isso nos tira do nosso alvo. Isso nos faz errar o alvo. Isso é uma barreira que se levanta contra nós. Porém, agora nós vamos ver o que é uma aparente perda de tempo. Ou seja, é uma aparência, não é o real. Por quê? Porque quando nós somos servos de Deus, todas as coisas contribuem para o nosso bem. Está lá em Romanos, Paulo nos ensina isso.
Então, algumas coisas que se levantam de adversidades em nossa vida, que entram no nosso caminho, nós achamos que é perda de tempo e até nós chegamos a querer desistir das coisas, mas não, isso é uma aparência. O diabo quer nos enganar com coisas aparentes, mas o nosso Deus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade, não é a aparência. A aparência é uma mentira. Então nós temos que ter esse discernimento. Então nós vamos começar aqui novamente com uma linha de tempo. Nessa linha de tempo aqui, ó, olha de quem que é essa linha de tempo, ó, para nós entendermos. Jó. A linha de tempo de Jó. Olha que coisa interessante. E eu vou dividir aqui o tempo de vida de Jó da seguinte maneira. Ó, vou pôr um quadradinho aqui. Vou botar um outro, olha que tem uma diferença, hein? E vou fazer aqui um círculo. Por que eu estou fazendo isso? Porque isso são períodos diferentes, tempos diferentes que Jó viveu em sua vida. Olha que coisa maravilhosa. Nós vamos fazer a leitura de alguns versículos, mas deixa eu montar o esquema para você entender. A primeira fase vem aqui, Jó, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Ok? Vendo que Jó está dentro de um determinado tempo, dentro de uma linha de tempo, que é Cronos, do nosso tempo humano, andando na luz. Preste atenção. Então, Jó 1:3. Que isso aqui eu vou chamar de prosperidade. Aí eu tenho aqui essa outra barreira, que vem lá. Jó, capítulo 1. Aí vem os versículos 12, 18 e 19. Então eu tenho aqui 12, 18 e 19. O que eu vou chamar disso daqui? Tribulação. Ok? E agora eu tenho esse círculo, que eu vou falar que é Jó, capítulo 1, o versículo 20 e 21. Ok? 20 e 21. Aonde começa a vitória de Jó. E dentro desse aspecto, eu vou colocar aqui os textos, depois nós vamos lendo na sequência. Aguarde um pouquinho. Então aqui nós temos Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos, não é Atos dos Apóstolos, é Atos. Capítulo 1, versículo 14. Porque tem Atos dos Apóstolos, tem Atos do Espírito Santo, tem Atos da Igreja. Amém? Atos 1:14 e 1 Coríntios, capítulo 13. E aqui eu também tenho 1 Coríntios, capítulo 13, do 4 ao 7. 4 ao 7. Para nós entendermos essa fase da vida de Jó. E nós temos aqui uma última fase. Não sei nem como que eu vou botar isso aqui para ficar bonito. Vamos desenhar assim, ó. Desenhar uma estrela, só para a gente diversificar. O que acontece aqui? Aqui nessa estrela vem Jó, capítulo 42. Né? Então nós vamos fazer a leitura de alguns textos para entendermos. Para nós entendermos. O último objetivo que nós veremos desta aula, que é que Deus pode restituir o tempo aparentemente perdido. Vamos lá para o livro de Jó, no capítulo de número 1. Jó 1, versículo de 1 a 3, a fase que nós chamamos de prosperidade. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Por essa qualificação no versículo 1, eu sei que ele anda em espírito, que esta linha do tempo de Jó é agradável a Deus. Versículo 2. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Prosperidade. Era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de boi, 500 jumentos. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior.
do que todos os do Oriente. Então, prosperidade. Jó era um homem próspero, temente, reto, servia a Deus, desviava-se do mal. E o mais importante de tudo, ele era sincero. Então Jó andava no Espírito, andava de uma forma agradável a Deus. Ele sabia remir o seu tempo, ele sabia contar o seu tempo. Aí nós chegamos em Jó 12, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Versículo 18. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo, vim em casa de seu irmão primogênito, e eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos quatro cantos da casa, e caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Ou seja, nós vemos aqui que Satanás veio e trouxe uma tribulação para a vida de Jó, onde ele perdeu toda a prosperidade. Aquilo que nós chamamos de prosperidade, filho, bens, ele perdeu tudo. Isso é uma tribulação que se levantou contra a vida de Jó. Aí Jó começa a sua vitória, aqui no versículo 20 e 21. Então Jó se levantou, e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou, e disse: No saí do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu falta alguma a Deus. Ou seja, preste atenção, Jó tinha uma prosperidade. O inimigo veio, atacou e botou ele em tribulação. E aqui Jó começa a vencer a tribulação. E essa tribulação vai daqui até o capítulo 41. Ou seja, é uma longa história de sofrimento, de prova e tribulação que veio sobre Jó. E Jó soube remir este tempo. Se você for lá em Atos dos Apóstolos, vamos lá em Atos. Vamos aprender a receita de Jó. Atos 1,14 diz assim: E todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Aqui eu quero que você, em Atos 1,14, veja que Jó perseverou. No sair do ventre da minha mãe, no pra lá vou voltar. Deus deu, Deus tomou. Ele perseverou na sua sinceridade, na sua fé. Ele perseverou sendo temente a Deus e desviando-se do mal. Jó perseverou. 1 Coríntios 13. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 13. Versículo 4 a 7, que diz assim: A caridade, ou o amor em outra tradução, é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, nem se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Olha o que Jó fez por amor a Deus, pela sua sinceridade, pelo temor a Deus, por desviar-se do mal, por ser reto, por ele não sair, lembra de andar em retidão, por ser reto. Jó, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Olha que coisa maravilhosa, Paulo nos ensinando o que é o verdadeiro amor, porque sem amor nós nada seremos. Ele nos usa esse exemplo de Jó. E nós vemos que, mas Jó passou por tudo isso, será que todo esse sofrimento foi uma perca de tempo? Você volta lá para Jó novamente, vai lá em Jó, no capítulo 42, a partir do versículo 10, que diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto deste possuía. Ou seja, e o último versículo 17, então morreu Jó velho e farto de dias. Deus vira o cativeiro de Jó por causa da perseverança, por causa do amor, em tudo crer, tudo suportar e tudo esperar. Então nós vemos que a tribulação, a paciência de Jó, vamos dar um nome aqui, chamar de período de paciência, que é onde ele começa a desenvolver a sua vitória. E aqui nós temos a
vitória, consumação. Então, Jó era próspero, foi atribulado, entrou no período da paciência, do capítulo 1 até o capítulo 41. E no capítulo 42 ele encontra a sua vitória. Então nós vemos aqui que este tempo que Jó foi provado, para alguns parece uma aparente perca de tempo, porque Deus poderia ter aperfeiçoado Jó sem ele ter passado por isso. Se Deus tão somente tivesse se revelado a Jó como se revelou no final do livro, lá no finalzinho do capítulo 41, Jó não precisaria passar por tudo isso. Mas isso é uma aparente forma de se ver e se indagar que isso é uma perca de tempo. Porque Deus usou esse tempo para forjar Jó na sua fornalha, para que Jó fosse extraído como um ouro puro. Toda impureza foi tirada aqui, ó, dentro desses dois períodos, período da tribulação e da paciência. E isso não serviu de barreira, porque Jó continuou caminhando retamente, sendo reto, desviando-se do mal, sendo temente a Deus, e através da sua sinceridade ele alcançou a vitória. Olha que coisa maravilhosa. E nós temos alguns outros exemplos que seguem nesta mesma linha, que podem parecer uma falsa perca de tempo, que não é. Nós temos aqui, ó, vamos usar aqui, nós temos Abraão. Nós temos, além de Jó, nós temos Abraão, nós temos Isaac, nós temos José do Egito, nós temos Moisés, nós temos Ruth. Só alguns exemplos para facilitar o nosso entendimento. Esses eu não vou ler o texto, mas você pode pesquisar o texto na sua Bíblia. Então nós temos aqui, ó, fazendo uma setinha, que segue nessa mesma linha de Jó. Ó, que coisa maravilhosa. Como que a palavra de Deus nos ensina com muitos exemplos. Por isso que lá anteriormente, no primeiro desenho que nós fizemos, nós estamos mostrando que ataques do inimigo vêm contra nós. O inimigo está fazendo guerra para nos tirar do alvo. Porém, lá em Provérbios, o sábio nos ensina, fazer a guerra com uma multidão de conselheiros. Olha quantos conselhos, quantos exemplos a palavra de Deus. Abraão teve que esperar por muitos e muitos anos para receber a promessa de Deus, para que seu filho Isaac nascesse. Abraão esperou, Deus provou a Abraão com a espera. Isso não foi uma perda de tempo não, porque essa espera fez com que Abraão fosse conhecido como pai da fé. Isaac, ao se casar, descobriu que a sua esposa era estéril. Isaac orou por 20 anos, até que Deus tocou nela e ela pôde ter filho, veio a gerar. Então esse tempo de espera na vida de Isaac não foi em vão. Foi algo que preparou Isaac para uma prova maior que viria, porque Isaac começou a cavar poços em meio ali à região desértica. E os inimigos vinham e tapavam, Isaac não contendia, Isaac ia e cavava outro, cavava outro, cavava outro. O inimigo vinha e fechava o poço, até que chegou no momento que Isaac teve a vitória. Por quê? Por causa daqueles 20 anos de oração, de paciência, de espera, ele soube esperar e aguardar a provisão de Deus. E foi Deus que tirou os inimigos do caminho e Isaac conseguiu ter a vitória ali com o poço. E ele achou a água viva. Olha que coisa maravilhosa. José foi lançado numa cova, ficou preso na casa de Potifar, foi lançado na prisão. Todo esse tempo de escravidão, de sofrimento, de dor, de prova, de tribulação de José, sofreu para que ele alcançasse a vitória, sendo governador ali, ó, o segundo no Egito, e trazendo a salvação para a sua família. Então todo esse tempo de tribulação, de espera que José teve, não foi em vão. Pode ser que nós venhamos a entender que é uma falsa, uma aparente perca de tempo isso. Deus podia ter tratado de outra forma, mas Deus gosta de tratar assim. E isso não é perca, isso é ganho. Porque quando Deus nos prova, nos permite passar por tribulações, Ele está provando o seu amor para conosco, porque Ele está dando a oportunidade, lembra na outra aula? Está dando a oportunidade de nós crescermos.
Moisés, depois de 400 anos de escravidão, Gênesis 15, Deus fala para Abraão, o povo vai para o Egito, vai ser escravo lá, e depois de 400 anos eu vou tirar eles de lá. Com 390 anos, ou seja, faltando 10 anos para que a promessa de Deus se cumprisse, Moisés ficou ansioso, viu lá o povo sendo injustiçado, foi lá e matou um egípcio. Ele foi ansioso, se ele esperasse mais 10 anos, a promessa de Deus iria se cumprir, mas quando completou 390 anos que eles estavam como escravos no Egito, Moisés deixou a ansiedade atrapalhar o propósito de Deus. Aí Deus levou Moisés para o deserto, que ficou 40 anos sendo preparado para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. Ou seja, a ansiedade atrasou o plano de Deus. Aí, 40 anos de preparação, Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito. E o povo sai do Egito com 430 anos e não com 400, porque a ansiedade atrapalha o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Por isso que ela é prejudicial e nos faz errar o alvo. Ruth perdeu o marido, perdeu tudo que tinha, mas ela disse, eu não vou deixar a minha sogra, o seu Deus é o meu Deus. Ou seja, em meio à tribulação, em meio à perca, em meio a tudo, ela prefere abrir mão de voltar para a sua família e seguir aquela mulher até uma terra desconhecida, esperando na provisão que o Deus daquela mulher poderia dar a ela, que é o nosso Deus. E Ruth foi abençoada, se tornou avó de Davi, do rei Davi, da onde veio a descendência, nasceu o Messias, Jesus Cristo. Ou seja, todo esse tempo de espera, as decisões que foram tomadas, que pareciam insanas, incorretas, né? Ruth poderia voltar para ali, para sua família, para os moabitas, casar lá novamente, ficar tranquila, né? Moisés poderia ter ficado quietinho lá no palácio, mas ele decidiu não ser chamado filho da filha de Faraó. José podia ter se rebelado, tirado a própria vida, podia ter tido um caso com a esposa de Potifar. Isaac podia falar, eu não quero essa mulher que é estéril, vou casar com outra e vou ter filhos. Não, ele permaneceu fiel a ela. Abraão podia ter, que isso, eu saí da minha terra e nada acontece, Deus faz promessa há anos e anos e nada acontece. Vou deixar esse Deus. Não, todos eles esperaram, aguardaram na promessa de Deus. E olha que interessante, depois de tudo isso, nós conseguimos ver que nesses casos, Abraão, Isaac, José, Moisés, Ruth e alguns outros na Bíblia, isso aqui chama o poder da espera. Eles esperaram em Deus e alcançaram a vitória. Esse é o poder da espera. E nós agora temos que entender o seguinte. Na última aula, nós deixamos lá um texto, Romanos 5, para você meditar, raciocinar e deixar seu comentário. Espero que você tenha deixado seu comentário. Agora, preste atenção na aplicação daquele texto. Lembra que eu falei, a aula são sequências, uma complementa a outra. Agora, na aplicação desse texto dentro deste caso. Preste atenção. Lá em Romanos 5, Paulo fala que nós somos aperfeiçoados por Deus mediante a tribulação. Eu vou escrever aqui. E a tribulação produz em nós paciência. E a paciência produz em nós, deixa eu até escrever aqui, que isso é muito bonito, ó. Experiências. Olha que coisa linda. Esse é o terceiro ponto que Paulo nos ensina. Abraão esperou nas promessas de Deus. Teve grandes experiências e foi contado lá em Hebreus 11 como o pai da fé. Isaac orou e teve a experiência da cura da mulher. Isaac perseverou em cavar os poços e achou água viva. José foi fiel na casa de Potifar,
foi fiel na prisão, e Deus o honrou, o elevando como governador do Egito e de todas as nações. Teve experiência com Deus, ele pôde falar, eu fui fiel, não aceitei ali, pecar com a mulher de Potifar, e Deus me honrou. Experiência. Moisés abriu o Mar Vermelho, tirou a água da rocha, conduziu o povo pelo deserto, teve experiências maravilhosas, subiu ao monte, falou com Deus face a face, teve experiências com Deus. Por quê? Porque passou pela tribulação, passou pela paciência, e a paciência produziu a experiência. A Ruth teve a experiência de se casar com Boaz, de gerar ali a descendência de Davi, de poder entrar na linhagem real. Então a tribulação nos produz paciência, a paciência nos dá experiência, e a experiência, lembra que eu falei aqui o poder da espera? Nos dá esperança. Lembra do senso de urgência? Nos dá esperança. Quanto ao quê? Quanto à gloriosa volta de Jesus Cristo. Então nós temos que entender que existe uma falsa maneira de olhar para aquilo que nós chamamos de tempo aparentemente perdido. Tempo aparentemente perdido. Nós temos que entender isso. E tudo que nos interessa é andar no propósito. Lembra que eu fiz um risquinho naqueles itens assim, Porque esse é o último objetivo de nossa aula. Assim nós contemplamos, fechamos os 3 objetivos de nossa aula. E para nós finalizarmos, dentro deste exemplo, lembra, o primeiro gráfico que nós desenhamos, que tem os outros 2 objetivos da aula, é daquelas pessoas que estão fora, estão dormindo, estão mortos espiritualmente, porque está deixando que um dos extremos atrapalhe, lhe faça errar o alvo. Aqui nós estamos vendo exemplo de pessoas que estavam andando de uma forma agradável a Deus e que obtiveram muitas experiências e vitórias. Então vamos lá para Provérbios 4, para nós vermos o que é andar no propósito de Deus. Provérbios 4:18. Se você está andando no propósito de Deus, glória a Jesus. Veja isso está acontecendo na sua vida. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, você vai alcançando mais e mais experiências. Você vai desenvolvendo mais e mais a sua paciência. Você vai suportar mais e mais tribulações, porque você vai crescer na experiência, mais e mais. Quem está andando em retidão tem o mais e mais de Deus na sua vida. E a hora que ele fala, a vereda do justo é como a luz da aurora, lembra? Jesus é a luz, ele está na presença do Pai, quer dizer que eu, por ser justo, por andar em retidão, eu entro na presença de Deus lá no Kairós, e eu vou alcançando mais e mais de Deus para a minha vida. Avance algumas páginas, vá para Eclesiastes 7:8, para nós entendermos o fechamento aqui, do que aconteceu com Jó. Começou próspero, foi atribulado, teve paciência. No capítulo 41 ele teve a experiência de poder ver e ouvir a Deus. E no capítulo 42, no seu versículo 17, diz assim, em Eclesiastes 7:8: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. O final de Jó foi muito melhor do que o começo. Olha que o começo foi bom na história, mas o final foi melhor. E para nós é assim. Por isso que Deus te dá a oportunidade de você examinar a sua vida, ver aonde você está errando, ter consciência, se arrepender, confessar o seu pecado, para que o seu último estado, que é o estado do presente, do agora, seja melhor do que o primeiro. E aqueles que não fazem isso, que continuam vivendo no erro, lá em Lucas 11, no versículo 26, diz o que vai acontecer com esses. Diz assim, a segunda parte do versículo 26 de Lucas 11: e o último estado desse homem
é pior do que o primeiro. Ou seja, aquele que anda em retidão, que está no tempo de Deus, andando no ritmo de Deus, não deixando que as setas do inimigo façam-o errar o alvo, ele está caminhando como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. E o seu final é melhor do que o seu princípio. Já aqueles que deixam as setas lhe atingirem, vivem nos extremos, estão errando o alvo. E o último estado destes será muito pior do que o primeiro. É o sofrimento eterno. Que Deus nos abençoe, coloque a sua palavra em nosso coração e até a próxima aula em nome de Jesus Cristo.